nunca sorteia nada. Eu vou começar com Átila. Átila, e aí, sua opinião inicial sobre esse tema, meu irmão? Bom, tem um tempo, pastor? Não. Beleza. Antes de mais nada, eu quero cumprimentar meus amigos lá da minha cidade com a paz do Senhor. Deus abençoe a todos. É um prazer ter vocês como meus amigos. De alguma forma contribuíram para que eu estivesse aqui. Minha família, minha esposa. Beijo no coração de todos. Pessoal, antes de eu abordar o capítulo 6 de Apocalipse, que é o tema do nosso debate de hoje, abordar sobre quem é aquele cavaleiro, eu vou expor aqui a minha opinião. Eu discordo da opinião do reverendo, que ele ainda vai dá-la, que o cavaleiro do capítulo 6 seja Cristo ou algo referente ao Evangelho. Eu vou defender que é uma manifestação das ações do anticristo. Mas para que eu defenda dessa forma, eu preciso apresentar aqui pelo menos as 4 principais abordagens do livro do Apocalipse. Quando nós nos debruçamos para estudá-lo, nós iremos perceber que existem pelo menos 4 formas de nós interpretarmos o livro. A escola pretérita, histórica, futurista, simbólica, ou também chamada de alegórica, e a visão futurista. Quando nós vamos escolher uma interpretação do Apocalipse, nós devemos escolher aquela que é mais coerente, que tem mais coerência. Nós devemos fazer a seguinte pergunta: qual dessas interpretações tem uma melhor coerência com o assunto? E a escola histórica, que é a escola que o pastor vai defender, não vai passar esse teste e fornecer essa interpretação coerente. Pelo menos 50 sistemas diferentes de interpretação surgiram na visão histórica. A visão futurista, embora tenha alguma divergência, mas a conclusão geral é que esses capítulos retratam eventos futuros definidos, é o fator coerente mais importante dessa visão. Partindo desse pressuposto da visão futurista, nós podemos encontrar no capítulo 1, verso 19 do livro do Apocalipse, a seguinte expressão: escreve as coisas que viste, e as que são, e as que depois destas devem acontecer. Nós temos ali passado, presente e futuro. Passado o capítulo 1, João na ilha de Patmos, quando ele vê Cristo glorificado no meio dos 7 cardeais. Presente, capítulos 2 e 3 são as cartas às 7 igrejas. E do capítulo 4 ao capítulo 22, nós temos os eventos futuros que Jesus disse para João: as coisas que depois destas devem acontecer. Nesse pressuposto, nós temos no capítulo 4 a manifestação daquele que está sentado no trono. No capítulo 5 tem um livro selado, escrito por dentro, selado com 7 selos, que ninguém é digno de abrir. Aí um dos 24 anciãos, que é apresentado no capítulo 4, vai dizer para João: João, não chore, porque eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, observe o aoristo aqui, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aí nós chegamos ao capítulo 6, que João vai ter uma visão. No capítulo 6, ele vê Cristo, o Cordeiro, abrindo o primeiro selo. Aliás, todos os 6 selos, ele vai ver Cristo abrindo. E quando Cristo abre o primeiro selo, ele ouve um dos 4 seres viventes dando uma ordem para esse cavaleiro vir. A ordem ali é erku. A expressão ali no grego é erku, que é o imperativo. Então, se esse cavaleiro for Cristo, Cristo está recebendo uma ordem de uma criatura. E eu acredito que o pastor vai concordar que Cristo recebe essa ordem. Então, em primeiro lugar, nós temos alguns pontos que eu vou defender aqui. Primeiro, Cristo está abrindo o selo. Esse cavaleiro, que é o paralelo do capítulo 19, que eu acredito que o irmão vai fazer, é diferente do cavaleiro do capítulo 19. E, aliás, no Apocalipse nós temos alguns contrastes. Nós temos, por exemplo, a grande prostituta contrastando com a Nova Jerusalém. Nós temos a tríade satânica, que não é trindade satânica, é uma tríade satânica, porque trindade e tríade são 2 coisas totalmente diferentes, contrastando com a trindade santa, e etc. E aqui no capítulo 6 há um contraste com o cavaleiro no capítulo 19. Eu introduzo assim. Ok. Reverendo Samuel, quem a Bíblia descreve ali como sendo o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse capítulo 6? Então, entre a pergunta que se faz, né, Cristo ou anticristo, eu entendo que não é o anticristo. Essa é a primeira coisa a ser respondida. E aí, defenderei que é Cristo, apesar que eu tenho muito mais proximidade com o Evangelho propriamente dito, como uma posição mais plausível para esse texto. E aí a minha intenção é explicar o porquê. Apocalipse, ele é uma história cíclica que se repete aumentando a gradação. São 7 vezes que essa história é contada, sempre se referindo ao plano da redenção, à consumação de todas as coisas, e essa história ela vai crescendo, 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 até chegar no seu ápice. Então nós temos, por exemplo, algumas questões bem complicadas para defender que é o anticristo. Tem um escritor, o Risse, né, que em 1964 escreveu um livro, né, o Cavaleiro do Cavalo Branco,
E ele vai apontar 3 aspectos no texto de Apocalipse 6:2 para justificar que o anticristo é aquele homem. Ele vai apontar para a questão do próprio cavalo em si, o cavaleiro, né, fazendo um contraste como o pastor Átila colocou em relação em relação, eu estava só conferindo se o nome estava certo, estava com o título na cabeça. O pastor Átila colocou, né, esse cavaleiro é o anticristo, ele levanta a questão das coroas, ele levanta a questão da vitória. Então ele vai fazer o contraponto com o capítulo 19 e vai explicar que aquele é o anticristo. Mas essas 3 palavras trazem problemas de interpretação. Em que sentido? Quando eu falo sobre o cavaleiro em si, nós veremos que a cor branca ela é sempre ligada à igreja ou a Cristo e à pureza, à santidade, é uma cor bem única para isso. Você não vê passagens onde o branco é usado para outra coisa senão para Cristo e para a sua igreja. A própria questão da coroa também, nós veremos que essa coroa, na maioria das vezes, há 2 textos em Apocalipse que fogem um pouco dessa regra, mas a maioria das vezes essa coroa ela está atrelada a Cristo, atrelada também à sua igreja. E nós temos no Novo Testamento muito uso da coroa. Fora de Apocalipse, a coroa só é usada para a igreja. Em Apocalipse é que nós teremos lá o capítulo 11 e o capítulo 13, que a coroa ela tem uma conotação um pouquinho diferente. E claro, eu vou aprofundar isso para não soltar aqui à toa. E a vitória do anticristo, há uma vitória ali. Ele saiu para vencer e venceu. E o que nós vemos no relato de Apocalipse é que o anticristo ele sai perdedor dessa batalha. Não há uma vitória para ele. Na verdade, Apocalipse constantemente aponta para vitórias de Cristo e da sua igreja contra essa tríade do mal. Então a minha intenção essa manhã é tentar caminhar nesses 3 aspectos e mostrar biblicamente, citando outros textos, porque não é o anticristo. Volto a dizer, diante da pergunta, escolhendo um dos 2, eu escolho Cristo, mas eu entendo que há muito mais elementos para o evangelho também. Ou Cristo e o evangelho, ou somente o evangelho, porque eu até comentei com ele off, há uma questão que fica, como é que fica a pergunta, né? Como é que Cristo envia a ele mesmo no primeiro selo? Que ele abre o selo, ele envia a ele mesmo? Então há essa pergunta que por isso eu entendo que possa apontar para o evangelho. Mas há pelo menos 7 elementos nesse texto que apontam para Cristo. Quando você fala o evangelho, seja mais explícito, porque o evangelho já existia antes, não dependeu de abrir aquele selo para chegar ao evangelho. Não, mas a proclamação do evangelho, o avanço do também? Evangelho, mas o avanço em medida ainda maior. E aí, claro, para mim que sou milenista, essa visão faz sentido. Por exemplo, as 2 testemunhas é a igreja e o evangelho. Então, assim, seria uma discussão ainda mais profunda, mas eu entendo que há uma questão em Cristo que gera essa questão, essa problemática. Só que nós temos 7 elementos, na minha opinião, que apontam para Cristo como esse cavaleiro, e há 7 elementos contrários ao fato de ser o anticristo. Então a minha intenção é mostrar que não é o anticristo e que Cristo, diante da pergunta, é a resposta um pouco mais sentido. Faz mais sentido. Ok, pastor Átila. Bom, eu vou começar de trás para frente com algumas afirmações que ele fez. Vamos lá. Primeiro ele disse que ele é amilenista, então ele vai interpretar de forma espiritualista o texto. Ele vai usar mais que um método alegórico. Só que aí nesse método nós já temos 2 pesos e 2 medidas no verso que o irmão vai interpretar. Porque ele literaliza que é Cristo que abre o selo, mas ele espiritualiza depois que é o evangelho. Já tem um probleminha aqui. Em segundo lugar, eu já apresentei o capítulo 6, verso 1, falando que Cristo abre os selos e que esse cavaleiro recebe uma ordem. Aí nós partimos para o verso de número 2. Na parte A, o termo começa no grego kai erdon, que é ivi, que é um característico que vai marcar uma transição suave para uma nova sessão. Na parte B, ele disse sobre a questão de sempre apresentar aí as coisas boas. Na parte B nós temos a expressão ali, ó, o que estava sentado, na Almeida Revista Corrigida. Na Almeida do século XXI traduz como cavaleiro, mas a expressão é rocatemenos. Isso aqui é um paralelo direto, reverendo Samuel Ribeiro, com a descrição de Deus assentado no trono. No capítulo 4, versos 2, 3, 9 e 10, usa-se a mesma palavra. A diferença é que no verso 2 e no verso 3 ele está no nominativo, no verso 9 ele está no dativo e no verso 10 está no caso genitivo. Mas é a mesma palavra. Então esse cavaleiro vai representar a humanidade colocando a si mesmo em uma posição de superioridade no lugar de Deus. Outro ponto interessante é que o uso do advérbio temporal hot vai iniciar cada selo de modo que se torna um marcador secundário, conduzindo a cada um deles. Nós temos ele no verso 1, verso 3, verso 5, verso 7, verso 9, verso 12, ou seja, os 6 primeiros selos. É a mesma pessoa que vai abrir. Em seguida, nós temos a expressão Caedo Telto Stefanos. A expressão aí foi dada a ele uma coroa. Aí só usou, por exemplo, a questão das coroas, que representa ali Cristo. Em primeiro lugar,
essa voz passiva ali, o termo edot, é uma voz passiva. Nós chamamos de passiva divina, ou seja, Deus é o sujeito. Aqui esse verbo ele é usado 18 vezes no livro do Apocalipse. Capítulo 6, verso 11, 7, verso 2, 8, verso 2 e 3, 9, verso 1, 3 e 5, capítulo 11, versos 1 e 2, 12, 14, 13, 5 e 7, 14, 15, 16, 18, etc. Nessa seção, esse edot, ele é denotando o poder soberano de Deus sobre cada criação, inclusive sobre as forças do mal. A maioria dos estudiosos desse texto diz que isso aqui representa Deus punindo as pessoas durante a grande tribulação. E o interessante é a expressão ali que foi dada a ele. O que foi dado? Uma coroa, que é Estéfanos. Quando nós fazemos o paralelo com o capítulo 19 e o capítulo 6, a expressão traduzido lá, nós temos problemas grandes, porque lá nós temos diademas, muitas diademas. E esse cavaleiro aqui recebe uma coroa. E essa coroa aqui, a ênfase é dada em sua autoridade, não enquanto sua vitória, conforme confirmado pela última parte do versículo. Embora essa coroa Estéfanos não indica a realeza, em contrapartida, diadema vai indicar a sua realeza. Nós mostramos aqui então que essa coroa Estéfanos, lendo aqui no texto, não indica que a realeza de Cristo, mas a vitória. Um outro ponto, para eu já lhe devolver a palavra, é a expressão que o Senhor diz para vencer. No verso 5 do capítulo 5, diz que Cristo já venceu, o auristo. A expressão no capítulo 6 é kai exceletem nikon kai rinanikese, que aí saiu vencendo e para vencer. Essa expressão é uma expressão idiomática que vai utilizar um particípio circunstancial e uma oração gramatical de finalidade. Ou seja, para destacar que a atividade suprema e o propósito desse personagem são a conquista militar. E nós temos passagens centrais do livro do Apocalipse, por exemplo, capítulos 12, do 12 em diante, e o capítulo mais fantástico sobre esse verbo é que mostra a besta vencendo os santos, no capítulo 13, verso 7. Então, mostrando aqui que ele vai vencer. Esse é um particípio circunstancial. E essa oração aqui é de finalidade. Então, indica a conquista militar. Não vai apontar de forma nenhuma para a expansão do evangelho, como é a proposta que o irmão vai começar a defender. Ok, reverendo Samuel. A questão do vencer eu vou deixar por último. A questão do uso da palavra branca ainda permanece no ar. Ela só é usada para a igreja do Senhor, para Cristo e para a igreja. Você não tem a cor branca sendo usada para nenhuma outra pessoa, senão para nenhum outro público, senão Cristo e a sua igreja. Mas olhando para a questão da coroa, por exemplo, de fato, alguns estudiosos entendem a questão do particípio, né, do passivo, como o poder do mal, como a permissão do Senhor para que esse poder ele prevaleça. Apocalipse 13, por exemplo, fala sobre isso, que Deus deu autoridade para que Satanás manifestasse a besta, alguns sinais. Ok. Mas o problema é que a palavra coroa em Apocalipse, ela é usada quase que, pegando esse texto, claro, como coroa na perspectiva que a gente vê. Essa coroa ela só é usada para Cristo e a sua igreja. Por exemplo, nós temos Apocalipse 2:10, Apocalipse 3:11, que a citação direta são os remidos. É claro que eles são os remidos. Você vai pegar as cartas, você vai entender que essa coroa é dada àqueles que venceram. Isso é óbvio. Por exemplo, você pega o 4:10. As coroas são usadas pelos anciãos ali, figuras divinas. Você tem, por exemplo, a mulher que deu à luz a um filho lá em Apocalipse 12, verso 1, que é claramente ali uma menção a algo que pertence ao povo de Deus. Você tem o filho do homem também, ali em Apocalipse 14:14, que também é uma figura divina. A única exceção que você vai ter ao uso dessa palavra, o Estéfanos, usado no grego lá, para uma outra coisa é quando ele se refere aos gafanhotos ali no capítulo 9, verso 7, sobre a coroa de ouro lá. Só que ali claramente não é algo literal, é uma representação. Não tem como a gente imaginar um gafanhoto de fato daquela forma. É uma representação. Inclusive você usou essa palavra, que os selos eles representam. E aí, só abrir um parêntese, o amilenista ele crê em aspectos literais do texto, quando dá para ser literal. Quando não dá, e aí Agostinho é que inaugura essa discussão, né? Ele vai entender que aquilo que não dá para ser interpretado de forma literal pode se interpretar de uma outra forma, mas comumente o amilenista vai olhar para o texto buscando a literalidade daquele texto. Apocalipse é que é um texto difícil você achar muitas literalidades, mas lembrando, é uma história que se repete. Por exemplo, você fala, e eu não vou entrar na questão da vitória agora, mas para encerrar essa minha parte do argumento, você entra na questão de que o anticristo ele vence lá na frente, mas se você chega lá na questão do milênio, e eu não vou discutir o milênio aqui, claro, você vai ver que, dado uma palavra de ordem, Cristo desbarata os exércitos do anticristo.
de Satanás. Então não tem uma batalha, ele não tem uma perspectiva de vencer, mesmo militarmente, ele não vai chegar a uma vitória. Então ainda, e eu vou abordar isso na terceira parte, mas ainda é esse aspecto. O branco é usado somente para a igreja e para Cristo, e segundo, a coroa ela é usada na maioria das vezes, com exceção do texto dos gafanhotos. Eu não vou falar da outra palavra que é usada, estou falando de Estéfanos especificamente. Ela é usada normalmente para Cristo, para figuras divinas ou para a igreja do Senhor, para os remidos. É uma expressão que se repete bastante, sempre atrelado a isso. E é como uma palavra que normalmente João vai usar bastante, isso chama a nossa atenção. Por que é que ele gosta tanto dessa palavra? Em que aspecto ele usa essa palavra? Qual é a motivação por trás dele usar essa palavra? Essa pergunta sempre vai ser feita. Você tem, por exemplo, só abrir um parênteses, tem a palavra cidade santa, que Mateus usa poucas vezes, mas João usa outras vezes também. Por que é que João ele usa essa palavra? Então, quando tem uma palavra que faz parte do vocabulário de um autor, nos chama a atenção, e o único momento que ele usa essa palavra fora da conotação de coroa é na questão dos gafanhotos, que ali é claramente uma representação, tá, os selos também são uma representação, mas ali é algo literalmente alegórico, fazendo aqui um trocadilho com as palavras. Não tem muito o que discutir ali. O gafanhoto ninguém vai defender que é gafanhoto de verdade. Ali não tem como, mas os outros sempre estão ligados à igreja ou a figuras divinas. Ok, pastor Átila. Bom, então, eu já vou deixar entrar pela brecha que ele deu no próprio texto. Ele já disse que todas as vezes que aparece, ele já apresentou uma exceção. É o que eu disse na minha primeira fala. Apocalipse tem muito contraste. A questão da cor branca, eu não falei no meu primeiro argumento por causa do tempo, mas a cor branca, por exemplo. Quando nós olhamos para o contexto, é que nós vamos interpretar. Por exemplo, você disse que Mateus usa uma expressão, João usa, mas é o contexto. A teologia bíblica ela vai trabalhar com o contexto daquela expressão, daquela palavra, daquele texto, sobre aquele autor. Qual a intenção daquele autor? Quando nós chegamos no Apocalipse, nós vamos entender por que esse branco aqui. Primeiro que a ênfase é dada mais sobre aquele que está sentado, certo? Eu já coloquei aqui que tentando assumir o lugar de Deus, no sentido da humanidade. Tá. Essa cor branca do capítulo 6 contrasta com a do capítulo 19, como eu apresentei aqui os contrastes, só que essa cor branca é uma falsa paz. Se nós pegarmos no capítulo 5, verso 3, de 1 Tessalonicenses, o texto diz: quando pensares que a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Agora, quando nós olhamos para a cor branca do capítulo 19 do Apocalipse, nós vamos ver que é uma paz verdadeira, porque Jesus, em Isaías capítulo 9, verso 6, diz que ele é o príncipe da paz. No capítulo 14, verso 27, ele diz: deixo-vos a minha paz vos darei, não vou las darei como mundo dá. Segundo lugar, quando o capítulo 6 do Apocalipse apresenta esse cavaleiro, ele aparece com um arco, e daqui a pouco eu vou tratar um pouco mais sobre esse arco. Porém, o do capítulo 19, ele tem um cetro de ferro, que simboliza autoridade e poder para reinar. No capítulo 19, verso 15. Olha o contraste. No capítulo 6 também, ele recebe uma coroa simples, esse cavaleiro. E aliás, pastor, reverendo Samuel, esse cavaleiro do capítulo 6 é anônimo. Ele não tem nenhum nome. O do capítulo 19, ele possui várias diademas, 19, verso 12. O do capítulo 6 saiu vencendo e para vencer. Eu já coloquei ali o particípio, expliquei esse particípio, expliquei a oração de finalidade, etc. Nós temos ali no capítulo 19, no capítulo 17, verso 14, que Cristo já é o vencedor. E o capítulo 5 diz que ele já venceu. Então nós temos esse contraste. Outro ponto importante que o senhor disse aqui, sobre a questão da interpretação literal. Ora, a interpretação literal, ela vai respeitar o gênero literário do texto. É claro que eu não posso literalizar de forma extrema o livro do Apocalipse, porque é um livro muito simbólico. Mas embora tenha simbologia, eu preciso interpretar literalmente algumas questões. Por exemplo, o senhor disse sobre os gafanhotos. Claro que ninguém aqui vai defender que são gafanhotos literais, mas ali tem a sua literalidade no evento, assim como a besta no capítulo 13, assim como o outro ponto importante aqui, para mim, eu não esqueci o argumento, é que esse cavaleiro do capítulo 6, ele é sucedido por mais 3 cavaleiros que representam coisas ruins. O cavaleiro vermelho, que são as guerras, o cavaleiro preto, que é a fome causada pela guerra, e o cavaleiro amarelo, que eu penso que a expressão chloros ali é melhor traduzir como pálido ou esverdeado. Então, é as pestes causadas pela fome que foi causada pela guerra. Então, ele é sucedido por catástrofes. E se nós olharmos para textos do Antigo Testamento, que eu vou lhes apresentar aqui, Deus havia dito que enviaria essas questões para punir o povo. Em suma, nós vamos perceber que esse cavaleiro do capítulo 6,
ele não pode representar coisas boas. Em primeiro lugar, porque ele está sendo sucedido por coisas ruins, que é os 3 cavaleiros, e tem ligação. Quando nós pegamos o capítulo 6, verso 8, o texto diz: foi-lhes dada, passiva divina, foi-lhes dado, mostrando que Deus está no controle, mas as catástrofes que acontecem através desses 4 cavaleiros, de forma nenhuma pode suceder, pode representar coisas boas. Em suma, fazendo esse contraste, nós percebemos que esse branco do capítulo 6, ele não tem condições de representar coisas boas pela sua sucessão. Em suma, para me devolver a palavra e não monopolizar o tempo, o capítulo 6 é o início da tribulação. O capítulo 19 é o final. Não tem como ser a mesma coisa ou o mesmo cavaleiro, que é anônimo. E Cristo, no capítulo 19, é o verbo de Deus, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Então nós percebemos que esse cavaleiro não é Cristo e também não pode ser o Evangelho. Ok. Reverendo Samuel, a gente vai, com a sua resposta, fechar esse bloco. Tá bom. Eu não vou entrar na questão da vitória, vou deixar para o outro bloco, talvez pincelar só algumas questões importantes. Não tem como ser o anticristo, pelo menos por 5 aspectos. Você fala sobre a história de que ele foi dado autoridade para vencer. Mas, por exemplo, Satanás, ele não consegue machucar o filho, se nós olharmos lá o capítulo 12. O verso 4 e o verso 5, ele não consegue machucar o filho. Segunda coisa, ele persegue a mulher, mas Deus prepara um lugar para a mulher no deserto. Deus guarda essa mulher, ele não sai vitorioso também. Terceiro, ele é expulso do céu e depois que afogar a mulher na corrente de água, que a terra engole. Capítulo 12 ainda, verso 9, 15 e 16, ele também é derrotado. Você vê que ele tenta perseguir a igreja lá no capítulo 12, verso 15 e 16, mas é um fiasco essa perseguição, ele não consegue perseguir a igreja. 5, novamente ele perde ao travar a guerra contra os descendentes da mulher lá no capítulo 12. Só no capítulo 12, que está nesse percurso, eu estou citando o 12 porque no 13 já tem outro ciclo que se inicia, você vê algo que é circular, onde sempre conta a mesma história. O Satanás tentará contra a igreja, ele será derrotado. Então, se Satanás ele é derrotado, ele não pode ser um vencedor. E eu vou explorar isso mais como Cristo o vencedor. Mas uma questão que é importantíssimo salientar é que o roteiro que João escolhe para debater sobre cavaleiro, ele não tirou da cabeça dele. Você fala lá, claro, ele foi inspirado por Deus. Não é isso só. Em Zacarias capítulo 1, verso 8 e Zacarias 6, de 1 a 6, há 4 cavaleiros com as mesmas cores. Você chamou a atenção bem interessante para a questão do amarelo. Eu falei assim, eu acho que não é o amarelo. Zacarias dá outra cor para ele, uma cor próxima. A expressão é cloros, tem a tradução é melhor como esverdeado. Pronto, ou pálido. Então, mas quando você pega lá em Zacarias capítulo 1, verso 8 e 6, de 1 a 6, tem as 4 cores lá, e a cor que é usada é próximo do cloro. Então você fala assim, peraí, João está citando Zacarias aqui. E lá em Zacarias, o cavaleiro branco é o anjo do Senhor. Não é alguém contrário a Deus. Essa é a grande questão. Eu entendo quando você levanta que fala assim, mas tem um roteiro aqui, a tribulação e tudo. Só que para nós amilenistas, a tribulação ela já existe desde que Cristo venceu na cruz e Cristo já reina nos nossos corações. A gente teria que entrar em outra questão aqui, que é o amilenismo, o dispensacionalismo, mas para nós a tribulação ela já acontece. A pergunta lá da igreja no próprio capítulo 6, até quando o Senhor permitirá que essas coisas aconteçam, que a tua igreja seja perseguida? Então nós entendemos que desde a vitória de Cristo na cruz, a igreja ela já sofre tribulação. Alguns entendem que já estamos na grande tribulação, eu não entro muito nessa discussão, mas para nós amilenistas não é ruim esse roteiro. Por quê? Porque ele é um roteiro em Apocalipse que se repete, conta a mesma história. Mas se olharmos para Zacarias capítulo 1, verso 8 e Zacarias 6, de 1 a 6, nós veremos lá as mesmas figuras descritas e aquele que senta no cavalo branco é o anjo do Senhor. E aí a discussão pode até ser, mas o anjo não está com letra maiúscula, porque normalmente quando é Cristo é o anjo do Senhor, anjo com letra maiúscula e Senhor em caixa alta. É uma teofania, normalmente. Claro, alguém pode chegar e dizer, não, o anjo ali está com letra minúscula, mas é alguém da parte do Senhor, não é um anticristo, por exemplo. Então é difícil, diante de tudo que eu apontei, que não há uma vitória do anticristo real. Na verdade ele sofre muitas derrotas, e o fato de que Zacarias aponta essa pessoa como alguém da parte do Senhor, para mim é muito difícil sustentar. É o anticristo. E eu não estou entrando nem na discussão do evangelho aqui, eu estou falando da própria questão de que não é o anticristo. No próximo bloco eu pretendo até apontar algumas coisas, pelo menos 7 motivos para ser Cristo nessa passagem.